Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui do negócio jurídico. A última aula eu falei sobre os requisitos de eficácia do negócio jurídico e hoje nós trataremos sobre os vícios de consentimento do negócio jurídico. Nós sabemos que um dos requisitos para que o negócio jurídico seja perfeito, para que o negócio jurídico seja válido também, é necessário que tenha a manifestação desse consentimento. E o consentimento, por sua vez, nós vimos que um dos requisitos do consentimento é que esse tenha um consentimento livre. E com o estudo desses negócios jurídicos, nós vamos verificar que a lei traz alguns requisitos dos vícios do consentimento que, uma vez que ele seja percebido, que ele seja notado na realização do negócio jurídico, havendo esses vícios do consentimento, acarretará naturalmente aí a anulabilidade do negócio jurídico. Então, veja só. As espécies de erro de vício do consentimento é o erro, o dolo, a coação, a lesão e o estado de perigo. Eu já vou aqui colocar na tela para vocês perceberem aqui, ó. Então, as espécies de vício do consentimento são erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. Ocorrendo qualquer um desses fatores aí, naturalmente, inquina de anulabilidade do negócio jurídico. Veja só, primeira coisa que nós temos que fazer antes de começarmos a estudar individualmente cada um desses vícios de consentimento. Primeiro, os vícios de consentimento, ele não se confunde com os vícios sociais. Por quê? Porque os vícios de consentimento, ele se restringe unicamente às partes que realizaram o negócio jurídico. Então, se eu ajo com dolo para com a parte que eu realizei o negócio jurídico, incutindo nele uma falsa percepção da realidade, eu estou provocando, eu estou causando nele uma lesão. Essa lesão em meu benefício, naturalmente, apenas nós dois estamos envolvidos com este dolo. Portanto, o vício de consentimento não está exacerbando nós dois como partes dessa relação jurídica. Já em relação aos vícios sociais, não. Em relação aos vícios sociais, as consequências deste negócio, desse negócio fraudulento, ele exacerba as partes, ele atinge terceiros que não têm absolutamente nada a ver com essa nossa relação jurídica. E seria o caso aqui, a título de exemplo, a simulação. Se eu, mediante premeditação com um terceiro, com uma outra pessoa, eu realizo um negócio simulado para lesar um terceiro, note que nós estamos lesando uma pessoa que não está integrando a relação jurídica. E é justamente por essa razão que nós vamos perceber no estudo aqui dos vícios do consentimento, que os vícios sociais, eles são tratados com maior rigor pela legislação. Então, assim, tanto a simulação, que é uma das suas espécies de vícios sociais, quanto a questão da fraude contra terceiros. Você está utilizando esse negócio fraudulento para estar atingindo um terceiro que sequer tomou conhecimento dessa nossa relação jurídica. Entendeu? Então, primeira coisa, vamos diferenciar aqui os vícios de consentimento, que são erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão, dos vícios sociais, que são a simulação e a fraude contra terceiros. Vamos ver cada um desses individualmente. Quando ocorre, e aí eu falei para vocês, quando ocorre um desses casos do vício de consentimento, acarreta a anulabilidade do negócio jurídico. Essa anulabilidade, naturalmente, mediante um processo, e nós vamos ver que, a depender do caso, terá ações distintas, ou ação de nulidade, quando o negócio é nulo,
ou ação de anulabilidade do negócio jurídico, quando o negócio é anulável, e a depender da sua situação, terá aí o seu efeito próprio. Nos casos de vício do consentimento, o efeito será o que nós tecnicamente chamamos de efeito ex nunc, ou seja, a anulabilidade desse negócio jurídico ele só começará a valer a partir do momento em que ela é reconhecida pelo Poder Judiciário. E como todo ato jurídico, aí, como todo o ato que requer a intervenção do judiciário, é necessário um prazo. Você não pode ficar eternamente aguardando que uma boa vontade de uma das partes que se sentiu lesada para ir até o judiciário. Não. A lei, no artigo 178 do Código Civil, delimita o prazo de 4 anos para que você busque a anulabilidade desse negócio jurídico a partir da sua celebração. 4 anos a partir da sua celebração, claro, e eu tenho que pontuar aqui a questão da exceção, que é a coação. Por quê? Porque a coação ele não conta a partir da sua celebração, e sim a partir da cessação da coação. Não se preocupe em relação a isso, porque nós vamos ver cada um dos vícios da vontade e veremos também, bastando vocês apenas guardar essa exceção em relação ao prazo, que é em relação à coação, que é a partir da cessação da coação e não, como os demais, que é a partir da celebração do negócio jurídico. Pois bem, vamos passar aqui então ao estudo da primeira hipótese aqui, da primeira hipótese dos vícios da vontade, que é o erro ou ignorância, né? Pessoal, o erro, a grosso modo, seria o quê? Uma falsa percepção da realidade de forma espontânea. Então, eu, quando vou celebrar um negócio jurídico, por um erro ou por uma ignorância, a partir da minha inexperiência em relação a determinado negócio que eu estou celebrando, eu tenho uma falsa percepção da realidade. E, naturalmente, essa falsa percepção da realidade é necessário, para que seja protegido por lei, que essa percepção seja uma percepção excusável, ou seja, desculpável. E essa percepção excusável, aqui nós temos como sendo um erro que pode ser cometido por qualquer pessoa de conhecimento mediano. Qualquer pessoa de conhecimento mediano, que não seja técnica ou perito ou um expert naquela área, ela pode cometer esse erro. Uma vez cometendo esse erro, naturalmente, esse negócio ele pode ser anulado. Vamos ver aqui o conteúdo do artigo 138 para que vocês tenham uma melhor compreensão e em seguida aqui eu passo para os exemplos. Vamos aqui, artigo 138, e eu vou fazer a leitura enquanto vocês acompanham. Veja só, são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontades emanarem de erro substancial, que poderiam ser percebidos por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio jurídico. Então vamos lá. Vamos supor que eu, como advogado, apesar de eu ter carro, mas eu entendo muito pouco de carro, eu vá até uma concessionária e vou comprar um carro usado. E gostando do carro, da cor do carro, do modelo do carro que eu quero comprar, eu peço para que ligue o carro e que eu dê uma volta no carro.
E aí eu saio para dar uma volta no carro e eu percebo que tem um barulho na parte da frente do carro. Por eu não ter uma experiência em relação a carro, a comprar carro, eu imagino, veja só, eu imagino, por conta própria, que aquele barulho que está tendo na frente do carro seja apenas um amortecedor. Um amortecedor que está comprometido. Então o que eu penso? Bom, o preço do carro está bom, o amortecedor custa R$100, então eu troco esse amortecedor e aí eu vou ter o carro que eu quero pelo preço justo, é o preço de mercado. O que acontece? Quando eu fecho o negócio, compro o carro, levo o carro para casa, quando estou indo para fazer a minha primeira viagem, o que acontece? O carro bate o motor. Na verdade, o problema daquele barulho inicial que tinha no carro não era nada de amortecedor. Na verdade, aquilo ali era um problema estrutural do motor. O motor estava com problemas e eu não consegui detectar. Então, por um erro de percepção meu, a situação que se impôs, ninguém me enganou, foi um erro meu. Eu tive uma falsa percepção da realidade. Imaginei que o problema do veículo era o seu amortecedor, quando de fato era o motor. Então, olha só, eu sou advogado. Eu não entendo muito de carro. Então, é um tipo de erro que uma pessoa comum poderia incidir? Sim, claro. Por quê? Porque uma pessoa comum de diligência normal, como diz a lei aqui, nem sempre ela consegue diferenciar um problema técnico, mecânico de um veículo. Então, neste caso, eu, como sendo uma pessoa de diligência normal, poderia, nesse caso, me utilizar da hipótese da anulabilidade desse negócio, uma vez que o erro que eu incidi é um erro em que a lei protege, porque aquele erro inquinou em mim uma falsa percepção da situação fática. Agora, note só que diversamente seria um fato, e aqui não teria proteção da lei, se fosse, por exemplo, um engenheiro mecânico. Então, imagine que o engenheiro mecânico chegasse a comprar aquele carro e percebesse aquele barulho estranho e ele confundisse. Certamente ele não confundiria. Por quê? É claro que o engenheiro mecânico, dado a sua especialidade, dado o seu conhecimento técnico em relação a um veículo, ele não iria se enganar. Em relação ao defeito que tinha naquele veículo. Portanto, é necessário que para que haja a proteção da lei, que esse erro seja um erro excusável, que seja um erro observado por uma pessoa de diligência normal, de conhecimento normal, mediano, que a lei trata, de conhecimento mediano, de conhecimento que qualquer cidadão, que se espera de qualquer cidadão que não seja técnico naquele ramo em que ele celebrou o negócio jurídico. Compreendidos aqui? Então, veja só, o artigo 138, ele deixa claro que é necessário que seja um erro derivado de uma pessoa de diligência normal. E outra, este negócio jurídico, ele deve incidir sobre uma questão substancial do negócio. Note só,
não é em relação a qualquer situação do negócio jurídico. Esse erro tem que incidir sobre uma situação essencial e não uma situação meramente acidental. Deixa eu me explicar melhor. Quando você adquire um veículo, um carro, o que se espera, o mínimo que se espera nesse veículo é que ele tenha uma estrutura de um veículo e que ele tenha um motor de um veículo e que ele ande, se locomova. Então, olha só. O mínimo que se espera que quando você adquire um veículo é que esse veículo tenha um motor que funcione. Portanto, o erro que eu incidi é sobre uma questão substancial do veículo. Ele tem uma importância central. Note que se eu comprasse um veículo apenas para exposição, seria uma outra coisa. Por quê? Porque quando você compra um veículo para exposição, não se espera naturalmente aí, não é o principal dele que ele tenha um bom motor, que ele funcione bem. Não. Por quê? Porque o objetivo de um veículo que você compra para exposição é apenas a sua aparência. Então, como eu comprei um veículo para o meu uso normal, o que se espera é que ele funcione normalmente. Logo, se esse veículo ele não funciona normalmente, o erro em relação àquele motor que estava com defeito e eu não percebi é um erro substancial. Ou seja, se eu soubesse que o motor daquele veículo estava comprometido, certamente eu não compraria. Eu não realizaria aquele negócio jurídico se eu soubesse do verdadeiro defeito daquele motor. Por isso essa importância, pessoal. Por isso que a lei diz, olha, o erro para que ele seja anulável, é necessário que esse erro seja substancial e não acidental. Por outro lado, o erro acidental seria o quê? Seria um erro periférico. Nesse exemplo que eu dei do carro, por exemplo, seria a questão da quilometragem do veículo. Então, se eu compro um veículo em que ele não anda, em que o motor está falido, em que o motor está fundido, é um erro substancial. E sobre ele, naturalmente, eu não realizaria aquele negócio jurídico. Agora, se eu compro um veículo e, de fato, eu erro em relação à sua quilometragem, eu imaginando que o carro tem 10 mil quilômetros, depois eu venho perceber que ele tem 100 mil, note que houve um erro por minha parte. Mas esse erro, ele é um erro simplesmente acidental. Não me deixaria de deixar de fazer o negócio se eu soubesse desse detalhe, se eu tivesse a percepção exata em relação a esse detalhe. Vocês perceberam? Tanto é que, olha só, a lei trata no artigo 138 que, em relação ao erro substancial, o negócio jurídico ele pode ser anulado. Anulado. Porque o erro versou sobre uma questão substancial do negócio. Agora, em relação ao erro acidental, não. Ele não anula o negócio jurídico. Ele simplesmente, aí, o que pode ser feito seria uma correção. Por quê? Porque, olhem só, uma pergunta que você deveria fazer é mais ou menos o seguinte, olha só. Se você soubesse daquela situação em que você errou, você realizaria o negócio jurídico? Se sim, o erro é acidental. Agora, se não, você não realizaria o negócio jurídico de nenhuma forma, o erro agora sim seria substancial. E neste caso, o que acontece? Nesse caso, o negócio jurídico poderia ser nulo. Desculpe, anulável, né?
Vamos prosseguir aqui em relação ao artigo 139, que ele traz aqui as possibilidades do erro substancial. Veja só. Então vamos aqui, pessoal. Em relação ao erro substancial, vamos ver aqui o artigo 139, e aí eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, que será para facilitar aqui a compreensão do tema do erro substancial para vocês. Veja só. Artigo 139. O erro é substancial quando 1. Interessa a natureza do negócio ao objeto principal da declaração ou a alguma das suas qualidades a eles essencial. Então, olha só. Em relação a esse exemplo que eu dei do veículo, um veículo com motor batido, naturalmente, se você pensa que o veículo está em perfeito estado e depois você nota que o veículo está com o motor batido, esse motor para um veículo é uma qualidade essencial a um carro. A menos que você adquira um veículo com uma finalidade expositiva, é essencial de um veículo que ele tenha um motor em perfeito estado de funcionamento. Note então, você imaginando que um veículo está com um motor perfeito e depois você percebe que o motor do carro que você comprou, por alguma percepção falsa da realidade, você nota que o motor está fundido, ora, você errou sobre a essência desse veículo. Sobre a substância, houve um erro substancial. E, naturalmente, esse erro substancial vai acarretar o quê? A anulabilidade desse negócio jurídico. Em relação ao inciso 2º, olha só, também aqui é um erro substancial quando concernente à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a que se refere a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante. Então, imagine aqui no direito de família, você vai fazer vamos supor, um casamento entre uma mulher e um homem que ela imagina ser um homem honrado, cheio de boas virtudes, e de repente ela começa, posterior ao casamento, ela percebe o quê? Ela percebe que o homem com quem ela se casou, na verdade, era um cara que é foragido da justiça e que estava cumprindo pena por um crime de pedofilia, digamos assim. Então, olha só, houve um erro sobre a substância da pessoa. Ela imaginou que aquela pessoa era uma, quando de fato era outra completamente diferente. Quando ela imaginou que o homem era uma pessoa honrada, digna, que ela escolheu para se casar, de fato era um criminoso foragido da justiça. Então houve um erro substancial sobre a pessoa. Naturalmente, o que aconteceria? Uma anulabilidade do ato do casamento, vindo a anular aquele casamento. E por fim aqui, o inciso 3º, sendo de direito, e aqui seria a questão do erro de direito, né? Nós vimos aqui o erro sobre a pessoa, inciso 1, o erro sobre a coisa, o inciso 2, o erro sobre a pessoa, o inciso 3º, o erro sobre o direito. Sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, vírgula, for o motivo único ou principal do negócio jurídico. Isso aqui, na verdade, aqui, pessoal, trata-se do quê? De uma ignorância em relação, de uma falsa percepção da realidade em relação a determinada norma. E não com a finalidade, claro, que a lei proíbe, de você se escusar da aplicação da lei. Não, não é isso. Mas um exemplo prático aqui seria, e isso é muito comum, de você, às vezes, importar um produto de fora do país
desconhecendo, por exemplo, uma legislação que proíbe a entrada daquele produto aqui para o país, para o Brasil. Então, em razão desse erro de direito, porque quando você adquiriu esse produto, você imaginava que estava cumprido com toda a determinação legal, agindo com essa ignorância dessa legislação, porque nós não temos condição de ter conhecimento de todas elas, esse negócio jurídico ele pode ser anulado nos termos do inciso 3º do artigo 139, tá? Então aqui, apenas para concluirmos aqui a parte do erro essencial e do erro acidental, em relação ao erro essencial, a consequência é a anulabilidade do negócio jurídico. Em relação ao erro acidental, pessoal, unicamente aí a questão de uma reposição de cálculos, entendeu? Você verificaria ali de repente um abatimento do preço ou algo nesse sentido, diz respeito unicamente a perdas e danos e não a anulabilidade do negócio jurídico. Tudo bem? Próximo bloco aí nós vamos passar ao estudo do dolo.